Empresas de grande porte usam indicadores como crescimento, valor das ações e quantidade de funcionários para mostrar resultados. Empresas pequenas se preocupam apenas em vender. Mas e o lucro? Infelizmente, esse indicador tem sido esquecido por quase todos. O livro Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer, mostra um caminho claro e simples para aumentar a lucratividade. Uma organização lucrativa tem dinheiro para crescer, remunerar acionistas, produzir e vender mais. Segundo ele, dobrar ou até triplicar os lucros é uma meta perfeitamente possível, até conservadora em alguns casos. Mas antes de pensar em lucros, uma empresa precisa ter uma cultura forte. É preciso deixar clara a intenção de busca pela excelência, que pode ser dividida em 3 conceitos básicos. Primeiro, não vamos nos contentar com a média do setor. Isso significa olhar para os resultados e não para o esforço apenas, sempre tomando a iniciativa e permanecendo inquietos. Segundo, meritocracia. As recompensas são distribuídas conforme o desempenho, não o tempo de empresa. Se tivermos que escolher entre agradar os medíocres ou os bons, certamente escolheremos os bons. Terceiro, não temos vergonha de lucrar. O lucro mede a excelência e consegue financiar todo o crescimento. Para aumentar os lucros, é preciso entender que existem 2 tipos de custo. Custos estratégicos geram negócios diretamente, como marketing ou desenvolvimento de novos produtos. Bons gestores sempre gastam mais que os concorrentes nessa categoria, com ou sem crise. Custos não estratégicos são todos os demais. Eles são necessários para manter a empresa, mas não geram negócios diretamente. Precisam ser reduzidos ao menor nível, além de serem questionados o tempo todo. Afinal, o ônus da prova deve ficar com os que gastam, não com os que querem cortar. A mesma lógica se aplica ao tempo. Se traz resultados, é estratégico. Se não, deve ser eliminado o máximo possível. Isso inclui processos, burocracias e reuniões desnecessárias. A falta de eficiência, além de afetar os lucros, gera outros 4 problemas. Primeiro, empresas calculam demais e agem de menos. Gráficos, planilhas, relatórios e previsões são pedidos, mesmo quando se conhece a solução do problema. O bom gestor age por instinto, tomando a decisão certa com poucos dados. Segundo, líderes que não sabem delegar. Alguns delegam demais, outros de menos. Os melhores se concentram nas decisões estratégicas, delegando o resto. Assim conseguem produzir grandes resultados, mesmo que o esforço seja pequeno. Terceiro, querer oferecer tudo ao cliente. O mais inteligente é dar diferenciais pelos quais ele está disposto a pagar. Assim ele sai satisfeito e a empresa não quebra. Quarta, lentidão. Tarefas estratégicas devem começar o quanto antes e terminar logo. O senso de urgência torna todos mais eficientes. Agora vamos falar sobre redução de custos. O livro dá 3 conselhos que tornam a tarefa muito mais fácil. Primeiro, todo custo deve ser reduzido. Nenhuma verba é garantida, pois orçamentos fixos só trazem prejuízo. É necessário cortar despesas grandes e pequenas. Nenhuma deve escapar. Segundo, primeiro corte, depois faça perguntas. Se você exagerar, sempre tem volta. O que não tem volta é dinheiro jogado fora. Terceiro, faça tudo passar pelo gestor. As pessoas gastam porque é fácil. Quando precisarem pedir, pensarão 2 vezes. Não se preocupe em parecer drástico. As pessoas se adaptam, além de respeitar firmeza e competência. O livro sugere começar por onde dói menos, pelos fornecedores. O departamento de compras da empresa às vezes cria uma relação de amizade com eles. Por isso, a intervenção de um gestor sem vínculo emocional e que jogue duro é tão importante. Decrete congelamentos e cortes, deixando claro que qualquer aumento de preços vai provocar uma concorrência com outros fornecedores. Imediatamente, o número de avisos de aumento vai cair drasticamente. Outra tática interessante é descobrir de quem os concorrentes compram e qual preço pagam. Depois, entre em contato com seu fornecedor e peça o mesmo preço. Materiais de escritório, sistemas, passagens, bens de capital, tudo que não puder ser muito bem justificado deve ser eliminado.
Existem também algumas medidas imediatas, mas que só funcionam uma vez, como atrasar pagamentos, renegociar prazos e deixar os estoques no menor nível possível. Os recursos humanos também são uma grande fonte de despesas. Geralmente os funcionários pedem mais contratações que o necessário para aliviar a carga de todos. Uma boa tática é negar diversas vezes um pedido. Se ele for realmente necessário, as pessoas vão insistir e aí você pode analisar. Tente atingir as seguintes metas. Primeiro, salários generosos e acima do mercado. Segundo, poucos benefícios. As pessoas preferem receber em dinheiro. Terceiro, bônus esporádicos e realmente atrelados ao desempenho, para não virarem um direito adquirido. Em alguns casos, pode ser necessária a redução de pessoal. Quase toda empresa tem mão de obra ociosa e abaixo dos padrões. Apesar de dolorosa, essa medida tem um efeito colateral positivo sobre quem fica, transmitindo uma mensagem de eficiência e compromisso com os resultados. Após cortes, a tendência de sobreviventes é tentar aliviar sua carga contratando serviços externos, como consultorias e mão de obra temporária, por exemplo. Feche a torneira para esses serviços até que o time se acostume com um novo ritmo e eleve a produtividade. Outro grande inimigo da lucratividade é a burocracia. Relatórios, apresentações e gráficos muitas vezes representam perda de tempo e dinheiro. A maioria das decisões não precisam de tanta teoria. Os gestores gostam de passar horas em reuniões improdutivas, que terminam sem nenhuma decisão. Faça reuniões rápidas, com poucas pessoas e decida algo útil. Tempo é dinheiro. Todo custo é como uma unha, precisa ser cortada de tempos em tempos. Agora vamos falar sobre o outro lado do lucro, o aumento das receitas. A primeira grande lição é que toda venda é feita para uma pessoa, não para uma empresa. Logo, toda relação comercial é emocional e precisa de empatia. Quando o vendedor descobre as necessidades da empresa e da pessoa que está comprando, suas chances de fechar aumentam muito. O bom negociador sabe se fazer de difícil sem ser arrogante e, ao mesmo tempo, mostra disposição para fazer de tudo pelo cliente potencial. Ganhando ou perdendo, revê suas estratégias e tenta sempre melhorar. O livro compara o cliente a um tubarão. Ele consegue detectar de longe se você é bom e se tem segurança no que faz. Logo, é preciso transmitir confiança durante todo o processo de vendas, enviando a proposta no prazo, quebrando todas as objeções e lembrando que a segunda venda começa no instante que se fecha a primeira. Na hora de dizer o preço, lembre-se de jogá-lo um pouco em cima para ter margem de negociação. As pessoas costumam calcular os custos para determinar o preço, mas o certo é calcular o preço máximo que o cliente está disposto a pagar e depois planejar um produto ou serviço adequado àquele nível de gasto. Se uma organização realmente quer vender, precisa investir na qualidade e na quantidade de vendedores. Algumas dicas podem ajudar na hora de montar uma equipe. Primeiro, é importante ter um bom número de vendedores. Segundo, o tempo que eles passam envolvidos em burocracias poderia ser melhor aproveitado com os clientes. Terceira, tenha uma equipe de apoio para essas tarefas burocráticas. O tempo dos vendedores é estratégico. Quarta, os salários dos vendedores devem variar em função dos lucros que eles produzem, não das vendas. Isso aumenta o volume de vendas dos produtos mais lucrativos. E quinta, mais importante do que conhecer o produto é saber vender. Esse talento é mais raro, o resto se ensina. Dobrar os lucros não é difícil, mas é trabalhoso. Seja persistente em reduzir os custos e aumentar as receitas. E encare isso como um jogo. É importante se divertir enquanto se administra, pois o estresse pode colocar tudo a perder. Boa sorte na jornada, ela vale muito a pena. Um abraço e sucesso!